façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo, parece que o vídeo é menos relevante. Já que a gente estava falando desse clima de medo, quero entrar um pouco nos temas do dia. Semana passada, líder da oposição, gabinete e casa invadidos, deputado Carlos Jordi, um deputado querido, estava ali, inclusive pontuando muito bem para disputar a prefeitura de Niterói e tudo mais. Aí, hoje, a gente tem a notícia do delegado da Polícia Federal, ex-chefe da ABIN, deputado federal e que está despontando aí também muito bem nas pesquisas para a Prefeitura do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem, que esteve conosco, inclusive, no Congresso aqui nos Estados Unidos em novembro. Inclusive, falei em Washington. Inclusive, eu falei hoje para o deputado Chris Smith, falei, olha, mandei uma mensagem hoje, ele não me respondeu, mas falei, ó, um dos que foram aí na nossa comitiva de novembro já rodou. Uhum. Nós temos a notícia da hoje a ação da Polícia Federal contra ele. Como é que você está vendo isso, Magno? O que está acontecendo? Eu acho o seguinte, o Brasil só pode ter uma voz. Se você não fala o politicamente correto, falou isso o tempo inteiro, não precisava ser politicamente correto. Você vivia num país de mais de 30 partidos, um pluripartidarismo misturado, onde você fazia coligações e tal, não sei o quê. E foi depurando, chegou um momento. Eu convivi muitos anos com Jair Bolsonaro, convivi todo o tempo com ele a partir das frases jocosas, das entrevistas jocosas que se fazia quando o nome dele apareceu, ele colocou para deputado, para presidente da República, e que ele me convidou para ser vice, e ele me queria de vice e tal. A gente falava 2 vezes por semana, almoçava junto 2 vezes por semana no meu gabinete. E a gente orava junto lá, ia outros deputados federais para lá, junto com ele e tal. E aí a gente começa a despertar um país que tinha tudo. O país sempre foi conservador. Tinha uma poeira em cima. Não demorou 30 anos com uma esquerda comendo pelas beiradas. Eu vi ter esse entendimento agora, de meses. Ali tinha uma poeira em cima. As pessoas sempre tiveram a sua fé, a sua religião, o seu credo, pessoas muito comprometidas. O Brasil já foi a maior nação católica do mundo, uma nação de evangélicos que cresce. Por que cresce? Porque as pessoas querem mudar de vida, sabe? As pessoas têm um vazio na alma dentro de si, sabe? Que nem uísque cobre, que nem cocaína cobre, que nem dinheiro cobre. Porque você vê um cara corrupto, você imagina, esse cara não pode sair na rua. Ele vai comer o quê disso tudo que ele roubou? Esses bancos que eles têm, esse roubo de dinheiro, como é que isso é, né? Como é que vai fazer o que com isso, se você não pode andar na rua e tal? As pessoas, elas já eram contra o aborto, nós já éramos contra o aborto, contra as drogas. As mães já zelavam pelos filhos, já levavam para a igreja, né? Foi soprando essa poeira, porque eu sou da época em que se cantava o hino nacional na frente da igreja, você cantava o hino nacional na frente da escola, chovia ou fazia sol, a gente aprendia o hino das armas, o hino da pátria, o hino da bandeira, o hino da independência, tudo assim. Mas eles vieram comendo por fora, mas aquilo tudo estava ali, dentro do coração de uma geração, e que essa geração pôde repassar isso para uma outra geração que ainda não está na universidade, não está nem no curso médio, não está no IFES, 14 anos, 12 anos, e aí a gente começou a sentir coisas na rua. Eu criei a Frente Parlamentar Mista da Família naquela época. Eu entendi. Falei, se nós juntarmos os católicos, os evangélicos, os espíritas, nós vamos começar a propor o jogo. A lógica de Jorge Jesus. Jorge Jesus mudou o futebol no Brasil com o Flamengo. Não foi só no Flamengo. Que ele ensinou a propor. A palavra propor o jogo começou ali. Teve, né, uma coisa que você falou que eu quero entender melhor. Tem até a ver com aquilo que a gente estava falando antes. Que era, já existia esse conservadorismo no coração do povo brasileiro, você soprou a poeira e ele sumiu. Em 2002, você fez essa pergunta ao pastor Silas também, pastor Malafaia, quando eu entrevistei. Vocês apoiaram Lula. Estavam com Lula.
E boa parte, não digo só vocês, boa parte da igreja evangélica brasileira, bom, muito grande, vice de pastor, muito grande, era uma parte muito grande da igreja evangélica brasileira apoiando maciçamente o Lula. Marcos Feliciano, outro que apoiou Lula, senador, chama de senador, ex-prefeito do Rio, Crivella, muito forte, foi ministro, se não me engano, da Dilma, não me lembro mais se da Dilma ou do Lula. Mas ministro de Pesca de Dilma. Da Dilma. Então, havia uma união da igreja evangélica muito forte pró-PT. E agora, por que houve essa mudança e o que se passava na cabeça da igreja naquela época? Eu vou responder. Você me fez a pergunta importantíssima, a melhor que você já me fez aqui. A melhor não, você faz todas boas e tal, mas muito importante para esclarecer isso. Em 2002, você tinha quantos anos? Em 2002, eu tinha 19. 19 anos. Com 19 anos de idade, você conheceu o Lula? Eu era um dos poucos que conheci. Eu estava na faculdade de jornalismo com um adesivinho. E era neto do cara. Né? Eu tive uma criação diferente. Você sabe eu cresci a maioria absoluta do brasileiro... Não conheci. Conhecia o Lula? Não. Nós também não. Acontece que Lula... Meu avô tinha aprendido ele. Vamos lá. Né? Então... Ele fez uma transição, exato. Qual é a transição? O Lula de hoje tá com a faca nos dentes, com ódio, com vingança, que é que o povo brasileiro tinha que tratar ele como um ídolo quando ele saiu da cadeia, que ele era um verdadeiro Nelson Mandela, e Mandela nunca foi preso por roubo, por corrupção, lavagem de dinheiro. Mandela foi preso por causa, lutar causa, né? Foi preso por abrir a boca, como tá acontecendo no Brasil hoje, né? Ele defendia uma causa e ele foi preso para calá-lo, né? Ele era a luta do apartheid ali e tal. Pelo menos é a informação que eu tenho, né? Eu não vou além daquilo que eu tenho. Isso. Mas é diferente do Lula. Ele não é um Mandela, certo? Ele não é um Mandela, tá? É diferente do Lula. Então, nós também não. Quem que nós conhecíamos? Aquele Lula da eleição com Collor, com a faca no meio dos dentes, com aquela barba enorme, falando besteira e acabar com as empresas, e que não sei, esculhambando tudo ao empregador. Porque todo trabalho, a honra de um homem é seu trabalho. Sem trabalho é um homem sem honra. Então o cara que te dá um trabalho, esse cara que é o criminoso, que te ajuda a levar o pão pra mesa, então ia cá, e tal. Perdeu pro Collor, perdeu pro Fernando Henrique. Tá bom. Aí ele descobre o Duda Mendonça. E Duda era marqueteiro de Maluf, pô. Quer dizer, eu vim juntando essas pedras depois. Isso aqui é tudo eu que fui amarrando essas pontas, que eu tô te contando aqui. Duda vem pra campanha dele. O que o Duda faz? Apara a barba do Lula, cria o Lulinha Paz Amor, o Lulinha faz uma carta ao povo brasileiro, se lembra? Lembro, claro. E vai buscar o José de Alencar, que era um católico, praticante, conservador. Me lembro que a última declaração dele que eu ouvi, empresário bem-sucedido, tinha sido presidente da FIENG, senador. Ele fala assim, sentado lá no hospital: Deus não precisa de câncer para me levar. Se Deus quiser me levar, ele me leva a qualquer hora. Então não estou preocupado com esse câncer que eu tenho. Ele era um homem de fé. Pega Zé de Alencar e vai atrás do presidente do PL, com Zé de Alencar. E o PL, então, dá o vice, Zé de Alencar. Lembram disso, né? Que o PL era o partido do vice do Lula em 2002. Exato, Zé de Alencar. Ele perdeu o trem em seguida. Ele ganhou com a chegada de Zé de Alencar. Aí eu te conto. O que acontece? Foi ter a convenção em Brasília. Eu era deputado federal, presidente da CPI do narcotráfico. E nesta convenção, só teve um voto contra. Adivinha? O meu. Porque eu apoiava Garotinho. Evangélico, bom governador naquela época e tal. Não foi bom não, mas... Não, veja bem. Mas eu conheci esse Garotinho. Sim. Certo? É como eu tô falando do Lula. Você conhecia o Lula? Não. Eu também não. Exato. Eu não sabia nem quem era o Lula. Eu conhecia aquele Lula. Aquilo lá, e votei contra. Assim, votaria contra para outro candidato a governador também. Quando chega o segundo turno, ele foi pro segundo turno. No segundo turno, o Walter Pinheiro, evangélico, batista, deputado federal, líder do PT, um cara muito da igreja, muito na igreja, ele e a esposa, líder de encontro de casais, muito meu amigo, gosto muito do Walter, ele tá até desaparecido, não sei, se tornou senador depois de mim.
E a gente tinha muita amizade, eu com o Walter. E também tinha muita amizade com a Marina, que era senadora do PT. A Marina foi porque ela foi ao meu gabinete, para esclarecer a história, junto com o Tião Viana, irmão de Jorge Viana, que era senador, chorando, me pedindo para levar a CPI do narcotráfico ao Acre. Porque o Acre era prisioneiro da família Pascoal, de Delbrando Pascoal. Bom, eu fui ao Acre, né? Eu fui ao Acre e no Acre nós passamos 5 dias, 6 dias, e ninguém queria nos receber, né? Ninguém queria nos receber. Nós acabamos fazendo essas oitivas na Assembleia Legislativa, né? A CPI do narcotráfico realmente ajudou tirá-lo do mandato, né? Tirá-lo do mandato. Eu tô nessa câmera aqui, você se abaixa. Isso. Pronto. Aí eu tô nessa câmera aí, porque ele passou para lá, vocês viram um vulto aí? Era Paulo. Aí mentira, isso é efeito especial para botar uma pressão aqui no estúdio. Aqui, o troço é ao vivo ao mesmo. Vivo, quem sabe faz ao vivo. E aí o que acontece? Eu fui, adquiri, né? Aquela amizade com Marina e tal, pô, a menina que veio do Seringal e tal, virou ali e tal, assim. Já sabia, né, que aquela chamada Lei do Silêncio, na época de Fernando Henrique Cardoso, que tantos decibéis, não sei o que, aquele era um truque, né, a Lei do Silêncio para fechar a igreja mesmo, certo? E tem muita gente que não sabia quando Marina virou evangélica, que defendia ela para presidente. Eu dizia, vem cá, aquela Lei do Silêncio que a gente orou no Brasil inteiro, orava, chorava, ia pro monte, fazia jejum para Deus não deixar Fernando Henrique sancionar aquilo e tal. Sabe quem é o autor daquela lei? A irmã Marina, ora. Irmã Marina, né? Então o que acontece? No segundo turno, a Marina e o Walter Pinheiro, evangélicos, o Walter é meu amigo, e havia sido sancionado o Código Civil depois de 20 anos. O novo Código Civil, e trazia as religiões, as confissões no Brasil no mesmo patamar de uma escola de samba ou time de futebol. E os evangélicos e todos, assim, os católicos também apavoraram, mas não dá muita cara. Quem dava eram os evangélicos, bancada evangélica. Você tomou à frente, alguns e tal. Era pequena naquela época, mas tinha 2 que dava a cara e tal. Mas, sim, eu sempre dei a cara. E naquela época foi o Bispo Rodrigues, foi a Universal, num programa que a Record tinha de 25ª hora, que eles foram para dentro e tal. Me lembro que Fernando Henrique vetou esse item. Porque, na verdade, o fundo ali, eles tinham ódio da Igreja Universal e usava a Igreja Universal como fundo para atacar os evangélicos como um todo, já na manha do gato. Uhum. Na manha do gato. Então, e aí, quando nós descobrimos aquilo, ia dar o final do ano. E aí nós corremos atrás do Pinheiro, que era o líder. O Pinheiro construiu uma emenda ao Código Civil, certo? E aí combinou, e os pastores todos trabalharam dos seus estados com os deputados, né? Senadores, e quebrou todos os intertícios e passou. Veja bem, eu quero até mandar um recado pro Toffoli. Toffoli, ele era assessor da bancada do PT quando o Pinheiro era o líder. Ele era assessor. E quem fez a emenda foi o Toffoli. As pessoas mudam. Ele fez uma emenda tão boa. E ele apresentou o Pinheiro e foi votado e correu para o Senado. No Senado pegou. Sarney católico, CNBB e tudo, ninguém querendo aquilo, Sarney católico. E assim, Marcelo Crivella tinha acabado de chegar, eu estava lá. E nós, então, pegamos um senador espírita, que é da Associação Espírita e tal, mas todos independentes. Os caras são católicos, não são praticantes, mas aquilo era uma covardia. Sim, você dava o seu dízimo, dava a sua oferta, você tinha que pegar o recibo daquilo para entregar para o Ministério. Por isso, um negócio mais assim, como a proposta do novo Código Civil dos notáveis de Sarney, que ele também criou os notáveis para esse Código Civil, né? Inclusive, acho que Fux era parte disso aí. Mas eu vou ter que te puxar de volta. Deixa eu falar. Não, é para entender. Então, o que acontece? Aí eu fui, né? O Lula... Duda Mendonça criou o Lula em Paz e Amor e criou o discurso. Lula queria ser presidente para combater a corrupção e a miséria. Quem não quer isso, amigo? Combater corrupção e miséria. E Fernando Henrique trazia o estigma da disputa para prefeito com Jânio Quadros em São Paulo, quando ele, no debate, disse que é ateu. Espinhou todo gente de confissão católica, espírita, todo mundo que crê em Deus. E ele carrega esse estigma até hoje. E ele é ateu. E o Jânio ganhou a eleição. Então, entre um cara ateu
e um cara tá dizendo que vai combater a miséria e a fome no Brasil, e aí ele tá disputando com o Serra, que vai combater a miséria. Nós não nascemos para miséria. Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco. Mas miséria é demérito, pobreza não. Ele ia combater a miséria e a corrupção. Quem não quer isso? Então o que acontece? Esses cristãos católicos, evangélicos e espíritas, porque Lula, durante 3 campanhas, ele tinha CUT, MST e PT. Ele perdeu as 3. Ele virou presidente com um voto conservador. E naquela eleição, no segundo turno, eu viajei o Brasil junto com o Walter Pinheiro. É para combater a corrupção e a miséria, né? Eu viajei o segundo turno inteiro naquela eleição do Lula. Você acreditou no Lula naquele momento? Acreditei. Eu não conhecia o Lula. Eu não sabia quem era o Lula. Se pergunta para um cidadão: você conhecia o Lula? Não. Hoje você conhece. Então é o seguinte, não era esse Lula de hoje, que tá aí, que foi preso, tá com a faca nos dentes, dizendo que é comunista e tem que enfrentar essa pauta. Eu queria ele ter falado isso em 2002. Enfrentar essa pauta de família, de pátria, de liberdade, de debochar, até que, enfim, colocamos um comunista dentro do Supremo Tribunal Federal. Não, caladinho. O Duda Mendonça calou ele. Criou um personagem, ele encarnou esse personagem, cumpriu esse tempo. Então, por causa desses personagens, eu acho que ele achou que ao sair da cadeia, saiu ovacionado, né? Assim, o povo não. O povo acordou. A sociedade acordou. Então, com um sopro, e Jair Bolsonaro deu muito esse sopro, dando a cara para apanhar e dando a cara para apanhar, esse amor à pátria, ao verde e amarelo e tal, se colocou à disposição do Brasil. Nós fomos soprando essa poeira e foi aparecendo gente. Ó, se você passar em cima, se você vê menino de 12 anos, cara, chorando, cantando um hino, e essa geração de 50, 60 que experimentou isso e acordou, pode influenciar esses filhos. Influenciar esses filhos de 14, de 15 anos, que ainda não bateu dentro da universidade, que ainda não tinha batido. Aí, tem uma geração de neném, né, que não vai recuperar. De drogados, sabe, que faz filosofia, que faz geografia, que nunca formou, né? Eu ria muito de Lindbergh quando eu era senador com ele, porque eu dizia: pô, o cara tá falando no comentário aqui pra me sair de perto de tu, que tu é o único líder estudantil que nunca formou, entendeu? Ele falava que não, o povo do PT tá comentando aqui pra me sair de perto de tu, que tu é golpista, ele falava, né? E tal. Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você? Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.